Olá, galera do TRT de Minas Gerais, sou o professor Nelson Sartori e, junto com a professora Luciane Sartori, eu vou trabalhar com vocês as questões gramaticais desse concurso aqui no Se Joga Vídeos. Falando assim, hoje eu venho trazer aqui para vocês algumas dicas de redação, vou trabalhar com vocês redação discursiva também, né? A gente vai lançar a programação e vamos falar um pouquinho sobre os temas. Que tipo de tema a gente costuma ver, o que costuma cair nas provas da Fundação Carlos Chagas nos últimos editais aí dos tribunais, não é? Nós estamos vendo o trabalho muito forte dela com temas subjetivos que exigem de você um trabalho muito grande na materialização, entenda. Um tema subjetivo, ele pede que você materialize, exemplifique e trabalhe com bastante clareza a exposição dos seus argumentos. Você não pode entrar na mesma subjetividade da proposta do tema. Então você tem que fazer o quê? Uma estrutura bem clara, com exemplos. Materializar significa isso. Você dá exemplo, você construir uma estrutura que possa ser tangível, que as outras pessoas possam ver, tá? Os temas importantes que eles têm trabalhado, costumam ser justamente esses que falam sobre os hábitos do dia a dia, tá? O cotidiano, costumes, leis, valores sociais, coisas que você encontra ali no seu dia a dia, que estão na mídia, que são debates, são temas polêmicos, mas polêmicos da atualidade. Ninguém está falando ali de aborto, de coisa parecida. Mas cidadania, sabe? Você saber se posicionar como cidadão. Civilização, você ser civilizado, você compreender o mundo em que você está. As questões como valores humanos, conceitos básicos que precisam ser sabidos, como os conceitos básicos de direito, diferença entre lei e justiça. Eles trabalham muito a abordagem de fato desses temas dentro das propostas, ou seja, ele cria para você uma situação hipotética e pede para que você avalie à luz dessa consciência, que é a consciência entre o quê? Entre a diferença do que é lei e do que é justiça. Respeito à diversidade já foi tema que caiu e é algo bastante polêmico, a gente precisa ficar atento, tá? Questões como os ideais sociais e culturais, aquilo que está na nossa vida e que está no nosso contexto. Comportamento, ética, comunicação, crenças e valores, atualidades, principalmente tudo isso num forte tom de subjetividade. Então, ele vai trabalhar esses temas e você vai ter que fazer o quê? Você vai ter de elaborar a sua argumentação, elaborar a sequência dos fatos que você vai utilizar, dos exemplos que você vai construir para tornar isso daí material, sempre elementos concretos, sempre coisas o quê? Que são de conhecimento de todos, elementos que permitam sustentar essa sua teoria, porque ele vai produzir para você uma série de textos, alguns textos, isso daí depende muito da forma como ele pretende trabalhar. Mas, geralmente, a Carlos Chagas traz um texto e ela traz o quê? O tema proposto, tá? Então, esse tema proposto sempre pede para que você se posicione, argumente, discuta em cima do quê? Desses elementos que nós falamos ali, temas da atualidade. Tudo pode cair, o importante é você estar atualizado. Fique atento ali às notícias de jornal, veja sempre as reportagens das revistas, acompanhe na internet os principais jornais, as matérias de capa, saiba o que está acontecendo, tá? Sempre tenha ideia desses aspectos, por quê? Porque eles serão abordados não especificamente, ele não vai cobrar de você o conhecimento sobre aquilo, mas ele vai cobrar de você a articulação desse conhecimento, principalmente o quê? Na visão geral, não é geral não, na visão geral e globalizante, tá certo? Então, minha gente, nos vemos aqui no Se Joga Vídeo, falando mais sobre redação em breve com vocês. Até lá, minha gente.